Ok, gente, sejam muito bem-vindos. Vamos então dar continuidade ao nosso curso de gerenciamento de projetos. A nossa área em questão neste momento é o gerenciamento de escopo, com seus 5 processos. Desses 5 processos, os 3 primeiros processos são processos do grupo de planejamento e os 2 últimos processos são processos do grupo de controle, conforme a gente já viu. Vamos falar um pouquinho de cada um desses processos para a gente entender como é que eles funcionam. É sempre importante a gente entender a ideia central da área e depois a ideia central de cada processo. Bom, a ideia central da área de gerenciamento de escopo é um tanto quanto óbvia, lidar com o escopo do projeto. Mas atenção para o seguinte, né? Essa área ela lida com todo o trabalho necessário para que o produto, resultado ou serviço do projeto seja alcançado. E aí quando a gente fala todo o trabalho necessário, tem uma pegadinha aí. A atividade de gerenciamento de projeto faz parte do trabalho. Então, olha, tudo que diz respeito à elaboração do plano de projeto, as reuniões de gerenciamento que vão acontecer, são esforços que têm que acontecer dentro do projeto para que o produto seja atingido. Então, atenção para o seguinte, quando a IAP for ser elaborada, dado que a IAP vai consolidar o trabalho necessário para gerar o produto, lembre-se que dentro da IAP, a atividade de construir a IAP tem que aparecer na caixinha ali referente ao gerenciamento de projeto. Então, atenção, quanto a isso, a primeira pegadinha dentro dessa área escopo. Todo o trabalho necessário. Então, planejar é necessário? Então, faz parte do trabalho, faz parte do escopo a atividade gerenciar o escopo. Faz parte do escopo a atividade gerenciar o tempo, ou seja, gerenciar o projeto é escopo do projeto também. Atenção quanto a isso. Vamos adiante, então, falar de 2 conceitos específicos e bem importantes dessa área, escopo do produto versus escopo do projeto. Gente, imagine que o seu projeto foi um projeto concebido para construir um prédio. O prédio é o produto final. Então, você vai falar das paredes no escopo do produto, das portas, das escadas. Isso é escopo do produto. O escopo do projeto envolve o trabalho associado. Então, você vai falar de questões como gerenciamento de contratos, o gerenciamento de terceiros e fornecedores, a questão da legislação pertinente, todos os contatos e toda a atividade de gerenciamento junto aos órgãos competentes, ou seja, todo o esforço necessário para gerar o produto final, o resultado do seu projeto. O guia separa essas 2 coisas, fala que uma coisa é escopo do produto, outra coisa é escopo do projeto. Não pode confundir isso aí, né? O produto envolve características e funções específicas daquilo que você quer ter em mãos, daquilo que é palpável, daquilo que o seu projeto vai entregar, né? Escopo do projeto envolve muito mais o esforço necessário para gerar aquilo. Gente, pensa no seguinte, partindo de um mesmo escopo de produto, eu posso ter vários escopos de projetos diferentes. Imagine, então, um software produto que você vai oferecer para 2 clientes diferentes. Então, é exatamente o mesmo software, com as mesmas características, as mesmas funcionalidades. Só que, ora, o cliente é o João lá da padaria da esquina, é um software de controle de estoque da padaria, e, no outro momento, o seu cliente é o governo federal, que também quer um software para controlar os víveres, né, do rancho da aeronáutica. Então, as funções do software são as mesmas, mas o cliente mudou muito. Então, percebam que o escopo do projeto vai mudar bastante, embora o produto não necessariamente. Então, é por aí a ideia, né? Chamando a atenção, então, para uma outra definição importante, antes da gente mudar de slide, de algo que aparece dentro do capítulo de escopo, que é a definição da linha de base do escopo. A gente já viu que a linha de base, né, a linha de base ou baseline, que é o termo em inglês, define o que você quer para a execução de uma determinada área ou do projeto quando você estiver falando da baseline do projeto, né? Baseline, então, é um caminho a ser seguido, é aquele trilho que você constrói e depois, durante a execução, você quer trilhar esse caminho que foi planejado. É claro que durante a execução muita coisa pode acontecer e aí os seus processos de controle é que vão te auxiliar. Bom, cada área tem uma baseline. Gente, decora isso. A baseline do escopo é composta por 3 entidades distintas, 3 itens distintos. A declaração do escopo, que a gente vai ver quando que a declaração do escopo é gerada ainda, a estrutura analítica do projeto e o dicionário da estrutura analítica do projeto. Então, enquanto outras áreas, por exemplo, tempo, tem uma baseline muito bem definida e única, que é o
cronograma, o gerenciamento de escopo tem uma baseline que, na verdade, é composta por três coisas. Para que a baseline do escopo seja completa, a gente tem que ter três entidades participando aí do que a gente chama de linha de base: declaração do escopo, EAP e dicionário da EAP. Continuando, então, vamos agora falar do primeiro processo da área escopo em mais detalhes, o processo coletar os requisitos. Gente, nesse processo de coleta de requisitos, o gerente e a sua equipe vai ter o contato mais próximo com o cliente e com o usuário. A gente costuma dizer que essas partes interessadas, cliente e usuário, em primeira instância, em regra, são os donos dos requisitos. É claro que o patrocinador e a própria equipe, eles podem gerar requisitos para o produto do projeto. Agora, em regra, é cliente e usuário que tem que ser ouvido em primeira instância aqui por esse processo. Então, coletar os requisitos envolve ouvir essas partes interessadas, principalmente cliente e usuário, e transformar os desejos, as aspirações, as necessidades dessas pessoas em requisitos. Requisitos que possam ser mapeados, medidos e rastreados ao longo do projeto. Então, coletar requisitos, função muito importante, definir o que deve ser feito ao longo do projeto, o que o produto tem que fazer, o que o resultado deve fornecer. Bom, assim como o escopo do produto e o escopo do projeto são coisas diferentes, o guia ressalta o fato de que requisitos de produto e requisitos de projeto são coisas diferentes. Só presta atenção para o seguinte: requisito de produto é muito fácil. Você está falando do produto final, aquilo que o cliente quer ter em mãos, aquilo que é mais palpável, aquilo que ele quer concretizar se for um resultado ao final do projeto. E aí o cliente, o usuário, vai conseguir definir muito claramente requisitos para o produto. Agora, requisitos do projeto, e na verdade quando a gente fala de projeto, a gente está falando de como, né? A gente está falando de qual é o trabalho necessário para entregar este o que, para entregar esse produto. Definir requisito de projeto segue a seguinte linha. Imagine que o produto foi definido através de seus requisitos. E aí você determina que aquele produto, por exemplo, um software, tem que ser feito em linguagem Java. Olha, dizer que você vai executar aquele produto, dizer que você vai entregar o produto utilizando linguagem Java, já é passar a algo que vai além do que o software tem que fazer, de quais são as funções do software, para começar a falar um pouquinho de como o software tem que ser desenvolvido. Porque essa escolha de qual linguagem vai ser utilizada é uma escolha mais próxima à equipe, é mais interna ao trabalho. Mas olha, aí você pode dizer: poxa, mas eu sou uma fábrica de software, eu só estou terceirizando esse software porque nesse momento a minha equipe está atolada, né? Mas a minha equipe, ela programa em Java, com o pé nas costas. Então eu quero que quem vem aqui fazer esse trabalho para mim, nesse momento em que eu mesmo não posso fazer, faça em Java. Porque depois essa empresa contratada me entrega o produto final, vai embora, e eu mesmo, com a minha equipe interna, depois que a gente desatolar aqui dos projetos que estão em andamento, a gente pode dar manutenção nesse software muito facilmente, né? Então você tem situações em que o próprio contratante define requisitos para o projeto, porque aí são coisas mais afetas a como, né, ao trabalho necessário para gerar o produto. Vamos adiante, então, falando um pouquinho agora das entradas, ferramentas e técnicas e saídas desse processo de coletar requisitos, cujo objetivo principal é determinar o que deve ser feito. Gente, não esqueça isso, né? E aí, a gente terminando esse slide, a gente acaba esse processo, né? Entradas de coletar requisitos. A gente já viu no primeiro módulo desse nosso curso que está sendo cada vez mais comum essa cobrança pelas entradas e saídas de cada processo. Então não tem jeito, a gente tem que estudar essa questão aqui de quais são as entradas, saídas, ferramentas e técnicas do processo pelo menos uma vez, pelo menos para ganhar familiaridade. Falando das entradas típicas, olha, perceba que coletar requisitos é o primeiro trabalho de planejamento propriamente dito. A gente veio lá da iniciação, com os dois processos de iniciação, que é o elaborar o termo de abertura da área de integração que a gente estudou no nosso primeiro módulo, e o outro processo de iniciação, que é o identificar stakeholders, que é da área de comunicações. E aí você, como gerente de projeto ou a equipe de projeto, vai ter como primeiro esforço de planejamento, depois que a iniciação do projeto termina, ou que pelo menos que o maior esforço de iniciação acabou, eu vou coletar requisitos. Então eu tenho como entrada nesse momento o quê? O termo de abertura,
que é a única coisa que está pronta até esse momento, e o registro das partes interessadas, ou seja, os meus dois processos de iniciação, eles geram saídas que são entradas para esse processo coletar requisito. Falando um pouquinho de ferramentas e técnicas, então vamos falar um pouquinho dessas técnicas de criatividade em grupo. Rapidamente, são exemplos que o guia cita. Brainstorming, acredito que todos vocês conheçam, reúne-se clientes, usuários, patrocinador e quem quer mais que seja interessante que participe dessa reunião, e através de um brainstorming, os requisitos para o produto, o resultado ou serviço do projeto vão sendo listados. Após o brainstorming, você pode pontuar cada um dos itens que foram listados. Isso é a técnica de grupo nominal. Você pode também agrupar, e aí isso é chamado diagrama de afinidade, quando você agrupa o que foi listado como requisito para o produto, o resultado ou serviço do projeto, de acordo com uma ou outra afinidade que esses requisitos tenham entre si. E por último, a técnica Delphi. Na verdade, a técnica Delphi pode ser utilizada em vários outros processos, não só nesse processo aqui de coleta de requisitos, assim como o brainstorming, tá? Mas como é que funciona a técnica Delphi? Um mediador, provavelmente o gerente de projetos, ele se comunica com as várias partes que estão participando dessa identificação de requisitos para o produto. O gerente de projeto fica como mediador, ele consulta essas partes, às vezes essa consulta pode acontecer até através de e-mail, ele recebe o retorno de cada uma das partes, consolida isso, e aí ele pode repetir essas iterações diversas vezes. Claro que depende de quanto tempo se tem para identificar requisitos, mas a técnica Delphi funciona assim. Um mediador consulta individualmente vários especialistas, esses especialistas alimentam o mediador com as suas informações, o mediador consolida isso, no caso aqui as informações são os requisitos que estão sendo identificados para o projeto. O mediador consolida isso e devolve para os especialistas que estão sendo consultados. Os especialistas contribuem, consolidam, acrescentam ou retiram informações e devolvem para o mediador, e o processo continua, né? Tantas quantas forem as iterações que o gerente queira fazer, e isso vai depender, obviamente, de projeto para projeto. Uma outra técnica citada aqui no Coletar Requisitos é uma técnica genérica, técnicas de tomada de decisão em grupo. Gente, as técnicas de tomada de decisão são bem simples. O guia fala lá o seguinte: olha, eu tenho os dois extremos, que é a unanimidade ou a ditadura. Na unanimidade, todo mundo vota a favor de algo. Na ditadura, apenas uma pessoa decide. E no meio termo, aí eu tenho a maioria absoluta e a maioria simples, também conhecido aí como pluralidade e maioria 50%. A maioria 50%, meio óbvio, né? Eu tenho que ter pelo menos metade dos votos mais um para que uma determinada opinião, para que um determinado requisito permaneça lá como fazendo parte dos requisitos que estão sendo coletados para o produto. E a pluralidade, qualquer proposta que obtiver maioria, vence. Então, de repente, se eu tenho 3 opções e eu tenho um conjunto universo de 100 pessoas votando, uma dessas opções recebe 40% dos votos, a outra recebe 30% e a outra recebe outros 30%, se o meu critério for pluralidade, essa opção que recebeu 40% dos votos sai vencedora. Agora, se o meu critério for maioria de 50%, aí eu tenho que ir para um segundo turno, eu tenho que buscar algum critério, porque 40% não é o suficiente para que uma proposta seja eleita vencedora, tá? Então é por aí essa ideia das técnicas de tomada de decisão. Gente, se lembrar por alto do que a gente está falando, consegue responder a questão, tá? Por último aqui, de todas as ferramentas e técnicas que aparecem nesse processo, é importante relembrar aqui protótipos. Eu vou explicar rapidamente qual é a ideia. Olha, o protótipo é um produto funcional, mas não é um produto completo. É algo que dá sim a oportunidade do seu cliente ou usuário utilizar algumas das funções do produto final, sentir como é que vai ser aquele produto final, ainda que inacabado, porque com o protótipo em mãos pode ficar muito mais fácil entender e identificar requisitos para o produto final. Essa é a ideia da prototipação. Eu estou falando isso muito mais para marcar que prototipação é uma ferramenta aqui do processo coletar requisitos do que para que você entenda exatamente o que é prototipação, porque eu acho que a maioria de vocês já deve saber o que é. Gente, todo processo tem várias saídas. A matriz de rastreabilidade dos requisitos é uma das principais saídas desse processo aqui.
Qual é o conteúdo de uma matriz de rastreabilidade de requisitos? Olha, através de várias ferramentas e técnicas, requisitos para o meu produto foram identificados. Esses requisitos vão ser registrados numa matriz. Eu tenho que ter um ID, um número identificador de cada requisito. Tem que ter uma descrição do que é o requisito, para que qualquer um que leia aquilo, pelo menos qualquer parte interessada no meu projeto, que leia aquela informação, entenda do que se está falando. Eu tenho que priorizar os requisitos, né? Porque eu posso identificar vários requisitos e colocá-los em prioridade. Por exemplo, se o meu projeto for dividido em fases, se o meu produto final for dividido em módulos, quais requisitos vão ser entregues no primeiro módulo, quais requisitos vão ser entregues na primeira fase. Então, priorizar os requisitos é importante. De repente, estou no meio do projeto e o projeto é contingenciado, e aí é importante que nesse momento eu tenha pelo menos atendido os principais requisitos. Vamos adiante, então, terminamos o processo coletar requisitos. É importante contrastar o processo coletar requisitos com o processo de definição de escopo. Enquanto coletar requisitos define o que, né? Em primeira instância, a filosofia do coletar requisitos é definir o que eu quero que seja feito. O processo de definir escopo é aquele processo que se preocupa muito mais com o como eu vou atender os requisitos, né? Pega por aí que vai ficar mais fácil identificar as diferenças. Então pensa assim, a partir de um mesmo conjunto de requisitos para um produto final, eu posso ter vários escopos diferentes. Por isso que eu preciso de dois processos diferentes. Imagine que você passou imagine uma situação hipotética. Você passou pelo processo coletar requisitos. E os requisitos do produto, resultado ou serviço do seu projeto foram definidos. E aí você entra no definir escopo e, como exercício, você passa a definição de escopo para duas equipes diferentes. Muito provavelmente, os escopos vão mudar. Uma equipe pode escolher atender os requisitos seguindo um determinado caminho. Uma outra equipe pode escolher atender os mesmos requisitos, seguindo um outro caminho. Então é isso, o escopo tem mais a ver com o como os requisitos vão ser atendidos. Outra questão importante, quando a gente estuda o processo de definir o escopo lá dentro do guia, é a questão das exclusões do escopo. Percebam que um problema muito sério de comunicação dentro do projeto é o tipo de informação implícita, né? Eu pensei que tivesse ficado claro. Eu pensei que por eu ter falado que isso era importante, você concluiria que essa outra coisa também é importante. Então, olha, para que esse tipo de situação comum e altamente constrangedora e problemática dentro do projeto não aconteça, esse processo de definir o escopo trata não só do que é escopo, mas do que não é escopo. Então, a sua declaração detalhada do escopo contém as exclusões também. Nesse processo também aparece pela primeira vez a ideia formal de registro de premissas e restrições. É claro que quando a gente estudou a elaboração do termo de abertura, o próprio patrocinador, ao desenvolver o termo de abertura, ele pode documentar, registrar as premissas e as restrições de alto nível. Mas eu deixei para falar sobre esses dois conceitos aqui nesse momento, porque é nesse momento que a informação aparece de maneira formal lá dentro do guia, né? Então, as premissas e restrições, elas são registradas também dentro da declaração do escopo. E o que são premissas, o que são restrições? Primeiro conselho que eu dou, consulta o glossário, né? Teve dúvida, vai lá no glossário do guia PMBOK e vai estar lá muito clara a definição. Gente, premissa é algo que eu parto do princípio de que é verdadeiro para efeito de planejamento. Essa é a ideia de premissa. A premissa aumenta o risco do projeto, mas ela não aumenta o escopo. Na verdade, uma premissa acaba diminuindo o escopo, porque você parte do princípio de que o cliente fará tal coisa. Você parte do princípio de que tal coisa já está pronta. Você parte do princípio de que não há a necessidade de se preocupar com um determinado item do seu projeto. Isso é premissa. Gente, premissa é uma coisa, restrição é outra. A restrição é algo que amarra, é algo que limita o poder de ação do gerente da sua equipe. Isso é restrição, né? Uma restrição pode ser de tempo, pode ser de custo.
o gerente e a sua equipe podem utilizar no máximo R$100.000 nesse projeto, nem mais um centavo. O gerente e a sua equipe têm que entregar o primeiro módulo desse produto final em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato. O gerente não pode terceirizar, porque esse projeto lida com informações estratégicas do nosso banco de dados, então não é permitido utilizar recursos de fora da empresa. Então eu posso ter uma restrição de tempo, uma restrição de custo, uma restrição de RH, uma restrição de qualquer área, né? Mas restrição vai ser sempre aquilo que limite as decisões que o gerente pode tomar durante o planejamento. Agora, requisito, gente, é uma coisa totalmente diferente. Requisito é algo que aumenta o escopo. Enquanto premissa diminui o escopo, mas aumenta o risco, porque você parte do princípio de que algo já está pronto, parte do princípio de que algo será feito meio que por mágica, e essa é a ideia mesmo, né? Premissa você assume como verdadeiro, sem necessidade de nenhuma investigação adicional para efeito de planejamento, só que você assume o risco, porque se a sua premissa não se confirma, você tem um problema em mãos, mas premissa é isso mesmo, você parte do princípio de que é verdade, então diminui o escopo, porque você não se preocupa com aquilo, pelo menos no que diz respeito ao escopo do projeto. Vai se preocupar com as premissas lá na área de gerenciamento de risco. O requisito não. Requisito, a gente acabou de ver o processo coletar requisitos, e o requisito se transforma em escopo quando eu detalho a forma com que o requisito vai ser atendido. Então, o requisito aumenta o escopo. Então, o requisito é algo do tipo, olha, o software deverá rodar tanto em plataforma Windows quanto em plataforma Linux. Isso é requisito, porque na hora que você estiver desenvolvendo o seu software, você vai ter dois trabalhos. Você vai ter que fazer dois tipos de testes, você vai ter que ter módulos, bibliotecas e funções específicas para rodar na plataforma Windows e a mesma coisa para a plataforma Linux. Então não confunda requisito com premissa, a confusão acontece muito mais aqui. Restrição é muito mais fácil de entender, restrição é aquilo que limita, pode ser de tempo, pode ser de custo, pode ser de RH. Vamos adiante então para a gente conhecer as ferramentas e técnicas desse processo definir o escopo. Olha, percebam que a entrada do definir o escopo ainda é o termo de abertura, que foi gerada lá pelo processo de iniciação, mas as partes interessadas já não aparecem aqui como entrada mais. Por que não? Porque eu já no processo anterior, eu já tratei com as partes interessadas e transformei os desejos dessas pessoas em requisitos. Então agora, na hora de definir escopo, eu preciso só dos requisitos que foram documentados no processo anterior. O termo de abertura ainda é importante, porque eu posso ter informações estratégicas que eu tenho que trazer do termo de abertura para cá na hora que eu for definir escopo. Por exemplo, algumas restrições e premissas que foram documentadas lá no primeiro momento, quando o patrocinador estava elaborando o termo de abertura. Ferramenta e técnica de definição do escopo, identificação de alternativas. Por que eu separei essa ferramenta? É a mais importante para a gente falar aqui. Para ficar clara aquela ideia, se você ainda tem dúvida, definir escopo é como eu vou atender os requisitos. Os requisitos não mudam, mas de acordo com as alternativas de execução que eu tenha em mão, eu posso mudar muito o escopo. Eu posso seguir um ou outro caminho. É na definição de escopo que eu vou escolher entre as alternativas que eu tenho para cumprir os requisitos, aquela que mais se adequa ao meu projeto em questão. E só ressaltar aí com relação às saídas, né, que a declaração de escopo ela comporta tanto o que é escopo quanto o que não é escopo. E é na declaração do escopo do projeto que eu documento as minhas premissas e restrições. Ok, então vamos responder algumas questões para a gente terminar esse bloquinho, a gente terminar essa aula e passar para o próximo processo, elaboração da IAP. Quanto ao gerenciamento de projetos, julgue. Item 94. Plano de gerenciamento do escopo do projeto. Declaração do escopo do projeto e estrutura analítica do projeto são ações. Já está errado aqui porque não são ações, né? Estrutura analítica é um artefato, é uma saída, mas não é uma ação. A declaração do escopo também não é ação, mas enfim, são ações que fazem parte. Vamos ver, porque às vezes talvez somente isso não seja o suficiente para a gente validar a questão, então vamos com calma, né? São ações que fazem parte da linha de base do escopo. Aí já fechou, né? Linha de base do escopo a gente viu. A declaração do escopo, que é uma saída do processo definir o escopo, a EAP e o dicionário da IAP. Embora a gente não tenha visto ainda a IAP e o dicionário da IAP, essa informação do que é a linha de base do escopo aparece logo no iniciozinho do capítulo gerenciamento de escopo, tá?
Então, item 94 errado. Questão do CESP ainda, prova do TRE, cargo técnico judiciário. Julgue os itens com base no PMBOK. Item 98, a definição do escopo, processo da gerência de escopo que é realizado na fase de planejamento do projeto, é imutável até o encerramento. Bom, não é imutável, né? Quando a gente constrói uma linha de base, a gente está assumindo um compromisso com a execução, é aquilo que a gente quer executar. Mas é óbvio que, durante a execução, problemas podem acontecer e, para isso, existem os processos de controle. Embora a gente não tenha visto os processos de controle ainda de escopo, quando a gente estudou integração, essa ideia já ficou bem clara lá nos processos de integração que foram estudados, né? Então, esse item 98 é errado. Segue adiante, ainda a questão do CESP, Superior Tribunal Militar, item 110. Segundo o guia PMBOK, o termo escopo refere-se ao período necessário para se entregar um produto. Não, né? Escopo refere-se ao escopo. O que se refere a período são processos da área de gerenciamento de tempo. Então essa questão também está totalmente errada. 3 questõezinhas muito simples do CESP, né, para que a gente veja aí que o CESP pode ser uma mãe, às vezes, com algumas questões do PMBOK, e nem tudo é um bicho de 7 cabeças, não. Vamos adiante, então. Daqui a pouco a gente começa a nossa próxima aula. Um grande abraço.